Começou a nossa gravação. Então, só para vocês terem ideia, eu hoje mais cedo dei um spoiler de quais são as bancas, tá? Então, ó, ITEC, ITAME, Consuplan, Sebrasp, Solé, Quadrix, deixa eu ver o que mais. Tem muita banca aí, tá, gente? Então, vocês olhem mais cedo, como eu falei para vocês, eu dei para vocês todo o spoiler aí. Então, vamos lá? Pega aí a sua apostilinha. Já vou aqui virar. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode levantar a mão, alguma coisa que eu faço questão de responder vocês, tá? Deixa eu compartilhar a tela. Sem compartilhar a tela, não dá. Todo mundo vê minha tela? Ah, agora vai ver, peraí. É aberto? Só um pouquinho, gente, que esse meu computador novo aqui, ele não tá querendo deixar eu mostrar para vocês, não. Peraí. Agora sim, agora sim. Todo mundo vendo, gente? Então vamos lá. Pegando aí sua apostilinha, já está até aqui, ó, 10 questões aqui de cara para a gente começar. Então vamos lá. Questão número 1. Dentre os signatários do Manifesto Pioneiros da Escola Nova de 1932, vamos lá. Quando a gente fala em manifesto, galera, quando a gente fala em manifesto, a gente lembra de uma pedagogia nova, tá? E aí, uma outra coisa também a se colocar para vocês.
é a respeito que quem assinou. Quando fala em signatários, é quem assinou. Caramba, o pessoal não para de entrar, não. Tem vários aqui. Então, vamos lá. Quando a gente fala em signatários do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, é quem assinou. Logo a gente lembra quais são as pessoas de maior renome da educação brasileira no início do século XX. E aí eu pergunto e falo para vocês, de fato, quem foram as pessoas de maior nuance que a gente teve na nossa educação nova, ou conhecido como tendência liberal renovada, tendência liberal progressivista, tendência liberal escola nova, ou tendência renovada progressivista, ou tendência renovada progressiva, ou escola ativa, ou escola pragmática, tá? Todos esses sinônimos que eu estou falando para vocês são sinônimos dessa escola. Todos vão remeter ao mesmo nome. Então, logo, a gente tem aqui, ó, letra A, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho. Resposta correta. Lourenço Filho, inclusive, foi o que escreveu a Escola Nova, tá? Foi o que escreveu realmente toda a história, inclusive a obra do manifesto é deles. Outra pergunta, pergunta de prova. Nós tivemos somente o Manifesto Pioneiros da Escola Nova? Deixa eu ficar em pé, gente, porque eu já estou agoniada para sentar. Nós tivemos somente o Manifesto Pioneiros da Escola Nova? Não, tá? Então, pelo amor de Deus, guarda isso daí, e eu vou deixar aqui, toda hora tá entrando. Nós tivemos 2 manifestos, tá, gente? A gente tem o Manifesto Pioneiros da Escola Nova, de 1932, e aí a gente tem a Constituição de 34. Depois, eita, todo mundo entrando, da hora. Ótimo, a sala cheia que é bom. Sala cheia que é bom, então vamos. E aí, galera, nos anos 40, houve a necessidade de uma criação de uma lei de uma educação, que a gente vai chamar mais tarde de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa famosa LDB. Beleza? E aí nós tivemos o movimento de Clemente Mariani. Quem lembra quem era Clemente Mariani? Clemente Mariani foi o nosso ministro da Educação na época da República Populista, na época de Eurico Gaspar. Professora, quem é esse homem? Foi o nosso presidente, gente. Tá? Então é importante vocês saberem esses espaços e tempos da nossa educação brasileira aliado com a história do Brasil, tá? Até que em 59, no governo Juscelino Kubitschek, fizeram mais uma vez os convocados. É como se fosse o segundo manifesto dos pioneiros da Escola Nova, em 59, suplicando uma educação pública, de qualidade, gratuita, laica, tá? Romperam aí com a Igreja Católica, perfeito? E aí, em 59, a gente tem esse mais um manifesto que veio com todo esse pessoal que eu falei para vocês, os 3, mais Raquel de Queiroz, Laura de Mendonça Filho, veio muita gente. E aí, em 61, a gente tem a nossa chamada LDB de Anísio Teixeira, e em 62 a gente tem a criação do nosso primeiro Plano Nacional de Educação, o PNE, que teve duração de 8 anos até 1970, que foi corrompido durante a época, tá? Então, vocês percebem que um pedaço, um ponto de um autor liga a história inteira? Então, é importante vocês saberem, já falo logo, esse período não cai, despenca. As bancas goianas gostam demais. Então, a gente está fazendo questão da UFG, beleza? Próxima questão, questão de número 2. Todas aqui questões de UFG hoje, tá, galera? Uma grande influência para a orientação educacional do Brasil, galera, até a gente mandou aqui o material, espero que vocês estejam com ele, mas eu vou trazer aqui para vocês. Ô, pai do céu. Vou te apresentar aqui. Fica mais rápido. Uma grande influência para a orientação educacional no Brasil foi um movimento iniciado no século XX, que defendia o aluno como centro do processo educativo. Parei. Qual é o movimento? Até tendência você já pega. Qual é a tendência que tem como foco central o estudante? Só temos uma, a renovada progressivista, tá? O professor vai ser um mero quê? Auxiliador. Então, o professor que era na tradicional, o expositor, o autoritário, aqui ele vai ser o quê? Ele só vai ser um meramente auxiliador. Enquanto o aluno na tradicional era um aluno passivo, um aluno que não poderia falar,
um aluno que não tinha o foco, tá? Do mesmo jeito que ele entrava mudo, ele saía calado, aqui na Renovada, ele é o centro do processo educativo, beleza? Então, logo a gente já sabe, né? A gente já estava até falando desse movimento, logo das alternativas corretas, só pode ser qual letra, galera? Letra A, Manifesto Pioneiros. O Estatuto da Criança e do Adolescente não pode ser, que é de 1990. LDB não pode ser, porque a gente não está falando de normatização da educação nacional. Plano Nacional de Educação também não estamos falando em diretrizes, nem metas, nem objetivos e nem estratégias, beleza? Questão número 3. A ciência que investiga a teoria e a prática da educação nos seus vínculos com a prática social global é a... Vamos lá. Galera, pensa no seguinte, isso aqui é uma definição trazida por Libânio. Vocês sabem que Libânio é da UFG, de Goiás, as bancas goianas cobram muito o UFG, mais ainda até porque o cara está lá. Então, se tem uma coisa que você não vai poder fugir, vai ser de didática e planejamento. Tudo a respeito de Libânio vai ser cobrado, tá? Então, Libânio cai em chuva na prova de vocês. E aí, quando eu falo ciência da educação, ciência é um campo epistemológico, é um campo de pesquisa. Então, logo, qual é o campo de ciência que a gente tem entre as alternativas? Prática docente não é uma ciência. Educação escolar não é um tipo de ciência. A pedagogia é uma ciência, conhecida também como ciência da educação. E a didática, professora, não é uma ciência? Não. A didática é a disciplina da pedagogia que vai estudar os processos de ensino-aprendizagem, que vai determinar e traçar as relações de professor e estudante. Beleza, gente? Então, entenda, a didática é uma disciplina da pedagogia. A ciência macro é a pedagogia, conhecida como ciência da educação. É ela que vai trazer de disciplinas sociologia da educação, filosofia da educação, didática, perfeito? Organização da educação brasileira e assim por diante, perfeito? Falou em ciência e pedagogia, falou em disciplina, que vai estudar processo de ensino-aprendizagem, relação professor-aluno, sempre vai ser a didática. Sua banca não cobra isso, só despenca, tá? Isso aqui eu já vi em outras provas também de UFG. Então, logo, letra C é a nossa correta. Vamos lá, questão de número 4? Tá tranquilo? Estão aprendendo? Faz só um joinha para mim. Pode abrir as câmeras, tá? Queria olhar a carinha de vocês. Estou vendo alguns aí, a Eva, a Ana. Quem tiver aí podendo abrir, pode abrir, que fica melhor para como é que faz. Já é uma aula um pouco passiva, né? Que eu não estou com vocês, estamos online. Se eu ficar só vendo os rostinhos, agora fica melhor, porque aí eu fico sabendo se estão entendendo, se não estão entendendo. Vamos embora, meu povo! Então vamos! Questão de número 4, amados. A escola nova, de acordo com Gadotti, representou um dos movimentos mais vigorosos de renovação da educação, depois da criação da escola pública burguesa. O educador norte-americano John Gill, integrante do movimento Escola Novista, John Gill, só abrindo uma brecha, tá? Para explicar sobre ele. John Gill, gente, ele é o precursor da educação nova nos Estados Unidos. Então, lembre-se, a educação nova, quando que ela começou? Rapidamente aqui, só para colocar para vocês. A gente tinha uma educação até então de cunho tradicional, como eu estava falando para vocês. E aí, a gente teve os precursores da educação nova, que nós chamamos eles de os influenciadores. Nós temos, inclusive, 3. Mais gente entrando. Pronto. Nós temos aí os franceses, né? Então, a gente tem Froebel, Pestalozzi e Rousseau. Os 3, cada um em seu campo, foram os precursores da educação nova lá na Europa. Foram eles que falaram, opa, essa educação está retrógrada. Opa, nós devemos se preocupar como a criança aprende. A criança não aprende igual um adulto, que era tido como criança em miniatura, não é isso? Adulto em miniatura. Então, só para colocar para vocês, começaram a perceber esse tipo de movimentação. Isso foi lá no final de 1880. E aí vieram para os States. Nos States, a gente tinha Anísio Teixeira, que quem foi seu aluno lá no doutorado?
na sua escola de laboratório, Laboratório de Democracia, Anísio Teixeira, que foi lá e trouxe isso daqui para o nosso Brasil nos anos 20, entre anos 20 e anos 30. Beleza? Então, só para colocar para vocês. E aí ele fala aqui no final, propôs o ensino deveria prioritariamente dar-se pela... E aí, ó, essa questão é relativamente fácil, porque ele coloca ação, instrução, repetição, memorização. Se vocês já soubessem, não precisa vocês saberem tudo que eu sei dos autores, né? Porque aqui é professora, tem que explicar, tem que saber mesmo. Mas se você souber que o Joe ele não pertence ao tradicional, já salvou a sua prova. Já salvou a sua questão, tá? Então, aqui, gente, a gente tem ação. Logo, a gente sabe que uma pedagogia nova, ela volta-se para a atividade. Por isso que a gente fala de uma educação ativa. Se é uma educação ativa, ela é voltada para a ação. Instrução tradicional, repetição tradicional, memorização tradicional. Perfeito? Então, sabe de uma coisa. Na dúvida, quando vocês tiverem questões de história da educação brasileira ou de tendência, primeira pergunta que você tem que fazer é liberal ou é progressista? Porque aí vai ficando mais fácil, tá? Vocês podem anotar isso aí. Perguntou ao autor, perguntou alguma tendência, você tem que classificar. É liberal ou é progressista? Beleza. Depois você precisa localizar em qual escola que ele está, em qual tendência que ele está. Porque aí você consegue, em cima da época e da tendência especificadamente, distinguir e entender a quem que ele está ligado. Não precisa saber todas as características possíveis. Mas se você já tiver esse alinhamento, igual a gente já está trabalhando aqui, você consegue chegar no autor. Beleza? Fechou? Porque autor tem a dar com pau, tá? Acho que são uns 80. Quando eu gravei curso de autor, acho que foi uns 80 que eu gravei, é muita coisa para lembrar. Vamos lá, e aqui vocês têm que ganhar tempo, né? 5. As atuais políticas educacionais de ação afirmativa e inclusiva, na perspectiva do combate à desigualdade social e regional, da eliminação de preconceito de origem, raça, gênero, idade e outras formas de discriminação, têm fomentado a igualdade de acesso e permanência, beleza? Respeitando as especificidades regionais e a diversidade sociocultural e ambiental de modo articulado ao estabelecimento de modalidades educacionais, tais como aqui, como que a gente resolve isso aqui? Olha só. Como a gente resolve? Banca de vocês. Trecho grande. Normalmente eles trazem trecho grande, tá? O FG. E normalmente o que ele quer vai estar lá no final. Então, de tudo que a gente leu, a única coisa que importa aqui para a gente agora é essa última parte. Estabelecimento das modalidades educacionais. Beleza? Então, o que são modalidades educacionais, tá? Então, só para colocar para vocês. E já tinha, deixa eu ver se está gravando ainda, gente. Que eu acho que quando voltou, não? Porque caiu e voltou, né? Ah, não, tá gravado, tá gravado. Ai, que bom. César, por favor, coloca o link lá no grupo para quem não está no grupo de alguma das prefeituras entrar, por favor. Não, mas tem pessoas que vieram de fora, de algum outro grupo. Colocar lá na conversa do chat aqui, no Meet. Deixar o link. Então, sim. Então, vamos lá, gente. Gente, só um aviso. Quem não tiver nos grupos meus, de alguma prefeitura específica, Goiatuba, tantas outras, Uruaçu, enfim, a pessoa aqui da minha assistência vai colocar o link para vocês entram lá. Só basta estar em um dos grupos, tá? Que aí eu só expliquei o número aí, beleza? Então, vamos lá. Só para colocar aqui para vocês. O que são modalidades educacionais? Modalidades educacionais, o nome já fala, modalidades, modo diverso de ser, forma diferente de oferecer a educação. É isso, beleza? Então, quando eu falo em modalidade, você sabe, forma diversa de organização, forma diferente de oferecer a educação básica, tá? Então, por exemplo, quando nós falamos educação especial, é uma modalidade que perpassa de forma transversal toda a nossa educação básica.
Quando eu falo em uma educação indígena, é uma forma diferente, é uma forma diversa de educação que perpassa a educação básica, assim como a quilombola, assim como a bilíngue de surdos, que foi colocada recentemente na LDB, assim como a de jovens e adultos, que é especificado pela singularidade dos jovens e adultos, perfeito? Assim como é na educação à distância. Então, ou na educação profissional tecnológica, então, cada modalidade tem o seu tipo, a sua singularidade, beleza? E sendo assim, ele pediu para a gente identificar. Então, logo aqui, letra A. Educação escolar indígena? Certinho. Educação escolar quilombola? Também. Educação para jovens e adultos? Em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais? Professora, mas você... Não, só estou aqui lendo as questões mesmo. Porque toda hora está entrando alguém. E aí eu me perco. E aí o que acontece? Precisa ser só EJA. Ele trouxe só uma informação a mais para vocês em questão da liberdade nos estabelecimentos penais, beleza? Educação do campo, perfeito. E dos povos das águas das florestas. Olha só, professora, o que é educação dos povos das águas das florestas? Gente, é a mesma coisa de dizer da educação do campo, tá? Então, só para colocar para vocês, inclusive, a educação do campo é conhecida como pedagogia da sobrevivência, tá? Educação do campo, porque da onde ele colhe, ele se sustenta. Então, pedagogia da sobrevivência, pedagogia do movimento sem terra, tá? Sinônimos também que já caíram em prova, só para colocar para você. Então, logo a letra A está o quê, galera? Correto. Só para passar aqui para as demais, para vocês entenderem por que elas estão erradas. Educação de meninos e meninas, isso é modalidade? Não. Educação integral, modalidade? Não, é uma teoria de educação. Programa Amigos da Escola? Não, isso é um programa de ONG, né? Na verdade, para estatal, por exemplo. Programa de voluntariado? Também não. Educação musical é uma forma de educação, tá, gente? Um ensino aí de educação, mas não é uma modalidade. Educação de tempo integral, ampliação, semiprofissional também não. Educação infantil, etapa, não é modalidade. Educação escolar contraturno é o tipo do oferecimento. Educação socioambiental é um tema transversal. Educação pública intercultural é um tipo de educação a ser trabalhado como tema. Educação rural e cooperativismo também é tema, não é modalidade. Educação escolar militar é um tipo de educação, tá, gente? Aliada aí à galera, né, que está às Forças Armadas, seja aeronáutica, exército ou marinha. Educação escolar bilíngue. Também não, na verdade, a gente tem educação bilíngue de surdos e bilíngue, tá? Até faltou também, tá incompleto aqui. Então, logo, nossa letra A. Tranquilo até aqui? Tudo bem, lindos e lindas? Sala cheia, coisa boa. Vamos lá. Próxima questão está enchendo, mais gente chegando aqui agora. Vamos lá. Próxima pergunta. Olha só, de novo. Sua banca fazendo isso com você, só que você é esperto. Eu vou te dar uma dica. Essa dica é sensacional. Deixa eu só pegar uma água aqui. O que acontece? Vocês estão vendo que a questão é grande. Só de você ver esse tipo de questão, qual é a ideia do seu examinador? É te desclassificar. Só que você é mais esperto que ele, você está estudando comigo. Aqui é o seguinte, ele trouxe entre aspas, vocês estão vendo que está entre aspas? Quando eu tenho entre aspas aqui, significa dizer que é uma citação, tá? E aí você vai olhando aqui, ó, olha lá no final, Gadot 2008, não, nem leio o que está antes. Coloca a questão da capacidade pedagoga e propor práticas interdisciplinares qualificadas. Nessa perspectiva, interdisciplinaridade só sublinha esse final. Ele quer saber o que é interdisciplinaridade. Professora, mas eu tenho que ler, professora. Pare com essa mania. Pare. Você só vai ler questão quando ele te solicitar o que está falando do fragmento. Aí sim, você tem que ler. Mas quando ele te traz isso aqui, ele só quis fazer uma questão linda, trazendo o conhecimento a respeito daquilo, mas lembre-se, na questão não vai ter a resposta.
O examinador, ele te faz isso propositalmente para te cansar. Você já vai ter que ler muita língua portuguesa antes de você chegar nessa parte. Então, você deixa para ler lá em língua portuguesa. Aqui você ganha tempo, porque você ainda vai precisar, muitas das vezes, fazer redação. Então, vamos lá. Em relação à interdisciplinaridade. O que é interdisciplinaridade, galera? É as áreas, né, do conhecimento que se dialogam. Elas perpassam entre umas as outras. O que a gente conhece de linguagens, de ciências da natureza, de matemática, de ciências humanas e sociais, beleza? Então, só para colocar aqui para vocês. São integradas, totalmente integradas. Então, só para colocar para vocês. Então, existe um diálogo, existe um intercâmbio de conhecimento. Não existe separação, existe uma integração, existe uma ligação. Beleza? E logo, a interdisciplinariedade ela surge para acabar, para trazer uma solução de algum problema da sociedade. Vocês podem ver que hoje nós trabalhamos com temas transversais na escola. Então, a gente sempre traz algum tema de urgência, seja meio ambiente, seja saúde, seja até da mulher, que está se falando tanto. Em cima desse tema transversal, a gente trabalha com as áreas do conhecimento. A isso nós damos o nome de interdisciplinariedade, beleza? Então, vamos lá. Nessa perspectiva, a interdisciplinariedade é o modelo de formação e atuação docente fundamentado na pedagogia da praxis. Não, gente, isso aqui está ligado mais ao que é didática, né? B, multireferencialidade, necessária profissional formado para atuação junto a crianças pequenas. É específico, por exemplo, para crianças pequenas? Não. C, a capacidade de transitar, permear com certa profundidade nas diferentes áreas do conhecimento. E quais são elas? Linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e sociais, tá? Que compõem o raio de ação do profissional do pedagogo. Lindo e maravilhoso. Logo, letra C. Fechou. Diálogo, intercâmbio, está aqui. Profundidade, diferentes áreas do conhecimento. E letra D, a concordância que a pedagogia de projetos corresponde à alternativa didática para suprir sua formação inicial. Então, é como se fosse uma formação inicial continuada. Está errado, beleza? Então, logo, questão 6, letra C. Ana Cláudia, pula! Vou bater aqui, ó, polichinelo. Você não vai dormir, porque eu tô bem agitada. Você não vai dormir! Vamos lá, questão de número 7. Tá tudo tranquilo, amados? Então, vamos. A representação de tudo que os alunos aprendem pela convivência, pela espontaneidade, com várias práticas, comportamentos e atitudes que vigoram no ambiente escolar, se refere à ideia de um currículo. Então, aqui é o tipo da questão que você precisa ler. Por quê? Vai ser em cima desse tipo aqui de questão que você vai ter que saber, tá? Retirar os fragmentos do que ele está falando, tá? Então, observa aqui. A representação de tudo que os alunos aprendem pela convivência. Olha só, convivência. Ele não falou conteúdo. Várias práticas, comportamentos e atitudes. Gente, falou de currículo, que eu tenho comportamentos e atitudes dentro do ambiente escolar, só pode ser um tipo de currículo, que é o oculto. Ou conhecido também como currículo implícito, tá? Então, olha só, a gente tem um currículo prescrito, que é o currículo formal, tá? Que é aqueles estabelecidos pelos sistemas de ensino, uma BNCC, um currículo propriamente fato. O currículo real é aquele da relação entre professor e aluno dentro da sala de aula, diante de um plano de aula executado, beleza? E o oculto, como eu falei, comportamentos, valores e atitudes, beleza? Então, 7, letra C. Próximo aí. 8. A compreensão do currículo constitui uma importante tarefa para a decisão da escola. Podemos defini-lo como um conjunto de experiências de aprendizagem a serem implantadas pela instituição escolar e vivenciada pelos discentes. O currículo pensado para aquisição, observe bem, ó, de habilidades, tomando ponto de partida a prática de memorização. Corresponde a qual teoria? Agora a gente estava falando de tendência. Só tem uma tendência que traz a questão da memorização.
E aí eu te falo, a crítica é a que critica a tradicional. A pós-crítica, que é as perspectivas atuais. Tradicional ou pós-estrutural? Galera, logo a gente já consegue entender e ver que é a tradicional. Você tem uma única teoria, uma única tendência que traz essa abordagem, é única e exclusiva da tradicional. Tranquilo? Eu acho que essa questão foi de boa, né? Questão de número 9. Essa questão, ela envolve interpretação, tá? Ela nem envolve tanto conteúdo. No tocante ao currículo escolar, conforme Libânio, Oliveira e Toshi, 2012, essa obra sempre cai muito, tá, gente? Tão importantes quanto as aprendizagens formais, formais é o quê? Estabelecidas na escola, são as aprendizagens não formais. A não formal é o quê? Fora da escola, que não tem instituído uma lei como a LDB, tá? Informais é aquela que eu aprendo ao longo da vida, nas minhas interações sociais, tá? E espontâneas. Tal perspectiva valoriza qual o currículo? O oculto, tá, gente? Ele não especificou especificadamente o formal, ele não trouxe aqui para vocês significativamente a relação professor-aluno, tá? Então, o manifesto não existe, então, logo, currículo oculto, beleza? Então, questão 9, letra B. Fechou? Vamos para a próxima questão 10. Vamos lá, questão 10. Segundo o sacristã, saberes e certezas sobre o currículo deixa de ser um plano proposto quando é interpretado e adotado pelos professores. Nessa perspectiva, o autor está se referindo a qual currículo? Então, olha só, ele focou agora no professor. Qual dos três eu falei para vocês que está se referindo à ligação do professor ao currículo, ao planejamento? Seria o prescrito, ou seria o implícito, que é o oculto, ou seria o real, que é em ação? E aí, galera? O real, tá? O real, ele compete ao professor de sala de aula, lembre-se. O prescrito, ele é estabelecido pelos nossos sistemas, seja o Ministério da Educação, seja a Secretaria de Educação. Real, não. Ele é de cunho do professor. Planejamento, sala de aula. Oculto, não. O oculto sempre vai ser atitudes e comportamentos adversos. É aquilo que você não está esperando. Então, é aquilo que você não se vê. Beleza? Então, logo, letra B. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Então, currículo formal, conhecido como currículo prescrito. Currículo real, conhecido como currículo em ação. Currículo oculto, conhecido como currículo implícito. Tá? Galera, colocarei o pessoal da minha equipe o link para quem, caso alguém aqui esteja em algum outro grupo que não seja dos meus, tá? Ou que encontrou o convite da aula, que veio convidado por algum amigo hoje, entra nesse link aí, tá? Para vocês não perderem nada. Próximo. 11. Vamos lá. Conforme a PEL 2002, ele traz o seguinte. Ó, lá no final você vai ver o seguinte, tal reflexão está na base. Quando ele pergunta assim, você vai ter que ler o texto. Ele não trouxe sobre esse ponto X, qual das alternativas, por exemplo, vai estar correta. Não. Ele trouxe uma citação, que é que você interpreta, né? Tanto que ele coloca tal reflexão está na base de, e aí, nesse caso a gente lê. Sempre existe uma política do conhecimento oficial, uma política que exprime, aí você sublinha, ó, o conflito em torno daquilo que alguns veem simplesmente como descrições neutras. Opa, conflito, descrições neutras. Olha os pontos aqui chaves. Do mundo e dos outros como concepções de elite, que privilegiam grupos e marginalizam outros. Fecha parênteses. A política do conhecimento oficial faz sentido a ideia de um currículo nacional? Tal reflexão está na base. Projeto da escola sem partido,
traz essa perspectiva atual? Das teorias críticas de currículo, do projeto Escola Nova, das teorias tradicionais de currículo. Galera, se ele traz a questão de currículo, conflito, de uma descrição neutra, de uma concepção de elite, de grupos que marginalizavam, logo a gente tem uma ideia de teoria o quê? Crítica, que critica o tradicional, que critica o modelo antigo, que critica e traz novas propostas de mudanças que seja diferente do tradicional. Logo, nós estamos falando de teorias críticas. E aí a gente lembra, por exemplo, como um grande autor, Paulo Freire, dentro desse contexto. Beleza? Quando a gente fala em relações de poder, burguesia, capitalismo, currículo oculto, resistência, são todos pontos que estão ligados à teoria crítica, tá? E esses elementos é muito importante que vocês saibam, tanto do tradicional, avaliação, objetivo, metodologia, tanto do crítico, como você tem de Paulo Freire agora, quanto do pós-crítico, multiculturalismo, raça, tá? Saber poder, identidade, entre outros. Fechou? Número 12. Para a sacristã, um dos elementos necessários, e aqui, novamente, a gente vai ter que sublinhar os pontos-chave, o desenvolvimento de um currículo escolar são as práticas, olha só, práticas ou métodos visíveis de ensino. Aí, ó, aqui é um ponto-chave. Segundo, que podem contribuir em maior ou menor grau para a consecução do que foi planejado. Turma, se eu falei práticas, métodos visíveis e falei de planejamento, eu só tenho um que está ligado, que é em relação ao trabalho até do professor aqui, que é em relação ao planejamento, plano de aula. Eu só posso estar falando do currículo real, currículo em ação, ou praticado aí, beleza? Não estamos falando nem de atitudes, não estamos falando de comportamentos, não estamos falando de um currículo estabelecido, fechou? Então, logo, letra D. Próximo. 13. Conforme Tomás Tadeu da Silva, né, autor aí de documento de identidade, a questão central que serve de pano de fundo para qualquer teoria do currículo é a de saber qual conhecimento deve ser ensinado. Assim, compreende-se o currículo é. Então, olha só importa a gente saber assim, está falando de currículo por causa do autor, logo de cara eu sei, e ele só quer saber o que significa, o que compreende, o que depreende, o que é currículo. Letra A, o resultado de uma seleção de conhecimentos, de fato, tá, gente? B, responsável pelo sucesso ou fracasso escolar dos alunos? Não, tá? C, o conjunto de normas e regras? Não, o nome disso é regimento. Normas e regras a ser seguidos no espaço escolar se chama regimento. Lista de conhecimentos válidos universalmente. Tá, gente? Aí é uma lista de conteúdos. Resultado de uma seleção de conhecimentos, que vai ter conhecimentos, vou ter atitudes, vou ter valores, vou ter comportamentos esperados. Logo, letra A. Beleza? Até aqui, tá tranquilo, turma? Tá lindo? Está, Ana Cláudia? Luciana, que eu tô vendo aqui, a carinha. Cadê a cara da Renata? O rostinho lindo dessas mulheres. Temos algum homem aqui hoje? Acho que não, né? Tudo mulher. 14. O mundo é nosso, meninas. De acordo com o Tomás Tadeu da Silva, a questão do currículo se transforma numa questão de organização. O currículo é simplesmente uma mecânica. Eu vou repetir no final o gabarito, tá, gente? Porque aí, se alguém perdeu alguma coisa, vai ficar gravado. Acho que a gente vai disponibilizar aqui para vocês também. O currículo é simplesmente uma mecânica. A atividade supostamente científica do especialista em currículo não passa de uma atividade burocrática. Gente, olha ali o ponto final. Não passa de uma atividade burocrática. Logo, só tem burocratização. Logo, qual seria a teoria? Crítica, pós-colonialista, humanista ou tradicional? Só pode ser uma. Tradicional. Crítica não é, porque ele não está trazendo uma ênfase de crítica do currículo. Pós-colonialista, até nem temos isso. Humanista, ele não traz a visão do ser, uma questão da questão psicológica, por exemplo, tá? Não traz esse viés, logo vai ser letra D. 15. As diretrizes curriculares nacionais para a educação básica apontam que a educação para todos não é viabilizada por decreto, resolução, portaria ou similar, ou seja, não se efetiva tão somente por meio de prescrição de atividade de ensino ou de estabelecimento de parâmetros ou diretrizes curriculares.
A educação de qualidade social, que é um ponto importante aqui, é conquista, como conquista da sociedade brasileira. É manifestado pelos movimentos sociais, pois é direito de todos. Com esta afirmação, o documento quer chamar a atenção para a ideia de o que é qualidade social? É onde eu dou acesso, permanência e as aprendizagens, reduzindo a evasão, a distorção, a idade série e a inclusão das aprendizagens. É isso que está lá no início, inclusive, do documento. Letra A garantia do acesso, permanência, aprendizagem na escola, não se alcança por meio de uma legislação apenas, quer dizer, é uma das formas, mas sim pelo compromisso, responsabilidade e luta de todos envolvidos, tá? Isso daqui, inclusive, está no artigo 1º. Ele trouxe uma interpretação do que é o artigo 1º das nossas DCNs, tá? Então, logo, letra A, ok. B, a educação para todos é uma falácia? Não, é verdade, já está errado. Seus movimentos sociais são os grandes responsáveis pela não efetivação? Não, logo já está errado. Letra D. A conquista de uma educação de qualidade social para todos depende da prescrição de atividades. É como se somente a prescrição de atividades aqui fosse essencial. Está errado, tá? 16. Leia o texto a seguir. Aqui sim, né? É obrigatório a gente ler pela pergunta que ele vai se fazer. Historicamente, passamos a denominar a prática de acompanhamento da avaliação da aprendizagem, do educando de avaliação da aprendizagem escolar. Mas, na verdade, continuamos a praticar exames, que é a pedagogia do exame, conforme Lucchesi fala, tá? Gente, avaliação. O maior autor que se cobra é Lucchesi, Hoffmann, Vasconcelos, mas sempre o mais cobrado é Lucchesi. De acordo com o autor na avaliação, a ideia da reprovação indica a qualidade da escola em relação ao texto? Concepção formativa, não, ele está focando no exame, então logo é classificatória, logo é somativa. C, a ênfase na primazia da avaliação é a realização do exame? Certíssimo. É a crítica que ele traz sobre isso aqui, tá? Então, logo, letra C. 17. Com base na LDB e sobre suas atualizações da educação infantil, a instituição educativa, vamos lá, deve registrar a frequência na pré-escola de crianças de 4 e 5 anos de idade, sendo exigida 60% total de horas. Certíssimo. A única etapa que 60% é a educação infantil. O resto, fundamental, médio, superior, 75% de presença. Professora, mas é só 4 e 5 anos? Sim. Tá? Porque a criança tem direito à educação, né? Mas ser matriculada na escola, inclusive próxima à sua residência, a partir do dia que ela completar os 4 anos, não é isso? De 0 a 3 é creche não estabelecido isso aqui, tá? B, tem como finalidade o cumprimento da BNCC, escolarização para criança até 7 anos? Não, até 5. C, deve ofertar escolarização para as crianças até 4 anos de idade nas creches? Não, creche até 3. D, tem como responsabilidade acolher na pré-escola crianças de 5 a 6 anos de idade. Pré-escola, 4 a 5 anos. Fechou? 18. O ensino fundamental, a partir da LDB, sofreu diversas alterações, dentre as quais a duração prevista de 8 anos? Não. O ensino fundamental de 8 anos, gente, já foi. Até 2006, a gente teve o progresso de ampliação que durou de 2006 a 2014. Hoje, o nosso ensino brasileiro são de 5 anos iniciais, do 1º ao 5º ano, dos 6 aos 10, e temos os anos finais, que é do 6º ao 9º ano, tá? Dos 11 aos 14 anos. Perfeito? Então, a criança hoje entra mais cedo na escola, um ano antes. Então, B, a responsabilidade de cada sistema de ensino na elaboração do currículo nos estabelecimentos escolares, dada interdição na criação de currículo nacional. Não existe essa questão de interdição, tá, gente? Errado. C, o ensino religioso com matrícula facultativa, até aqui ok, o oferecimento é obrigatório. Matrícula facultativa e somente para ensino fundamental, lembrando. Constituído como disciplina confessional e interconfessional. Errada. Disciplina dos horários normais do ensino fundamental, desde que a família faça a opção dessa criança estudar. Professora, essa criança não estudar, ali ela vai ter como prática desportiva, tá? Os PDs que a gente chama, tá? Então, logo D, administração progressiva, quer dizer, vai seguir progressivamente em tempo integral a critério do sistema de ensino,
certinho, tá? E tomar cuidado. Porque lá na educação infantil, vocês encontram que o tempo parcial são 4 horas e o integral é 7. Mas os artigos do ensino fundamental da LDB vai dizer que o parcial é 4, mas o integral será progressivamente ampliado. Então, significa que hoje não é oferecido, mas amanhã será. Tanto que lá na meta 6 do Plano Nacional de Educação, fala de educação em tempo integral, fala em aumentar dos 25, né, para 50. Então, só lembrando aí de outro adendo, tá? 19. Leia o texto a seguir. Só ver aqui. Galera, esse texto aqui é para deixar vocês loucos. Você não vai ler, não. Você só vai ler o final. Olha aqui. O texto de Azevedo Farias, você vai falar, professora, eu não li. Não sei, não importa. Faz um balanço dos 30 anos da Constituição de 88, que assegura como princípio da educação brasileira. Logo, ele quer saber o que é princípio da educação brasileira. Então, vai para as alternativas. E está lá no artigo 206. Tá vendo? Tanto você já economizou de tempo para a tua prova. Por isso que eu falo, você tem que estar ligado. Vai ter questão que você vai precisar ler, vai ter questão que não. Viu que ele já quer princípio, já cai lá. Hoje, no artigo 206, nós temos 8 princípios, né? Então, atendimento aos 4 pilares da educação segundo a Unesco, eles não estão lá, que é aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a viver e aprender a conviver juntos, tá, gente? A fazer, tem nada disso, que são os princípios do Jack Delos. A gestão democrática das instituições públicas e privadas, gente, a gestão democrática é para a instituição pública e não a privada. C, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, a saber. Certinho na Constituição e temos que também lá no artigo 3º da LDB. Perfeito? Certinho. E letra D, a implantação das organizações sociais na gestão das escolas públicas, não temos isso como princípio em nenhum lugar das nossas leis, tá? 20, a escola de tempo integral é uma instituição escolar que busca aplicar princípios da educação integral via, letra A, promoção de atividade e enriquecimento da aprendizagem específica, com prioridades às atividades da sala de aula e reforço escolar. Gente, olha só, educação integral é aquela que visa a mudança do ser homilateral. O que é homilateral? É o ser de sua forma afetivo, cognitivo, social, psicomotor, psicológico, beleza? Em todas as suas nuances. Educação de tempo integral, que a gente fala de ampliação em tempo escolar, que não é o caso da A. A é como se eu fosse desenvolver atividades nesse tempo escolar. B, integração cautelosa e restrita à família e comunidade? Não, a gente precisa da integração da família e comunidade. Isso daqui fere artigo 205, isso aqui fere o início da nossa LDB, fere, inclusive, o início das decênias da educação básica. C, jornada escolar dividida em um dos turnos, matutino e vespertino. Novamente, jornada escolar é educação em tempo integral, tempo relógio. E letra D, provimento de experiências e vivências de diversidade social, cultural em relação às diversidades étnicas, culturais e sociais dos alunos. Logo, letra D. Passando pelo gabarito, para quem chegou atrasado, tá? 1A, 2A, 3C, 1A, vou falar devagar, né? 1A, 2A, 3C, 4A, 5A, 6C, 7C, 8C, 9B, 10B de novo, 11B de novo, 12D de dado, 13A, 14D de dado, 15A, 16C, 17A, 18D, 19C, 20D. Galera, olha só, não foi nenhuma hora de aula, e olha só quantas questões vocês fizeram. 20 questões de ABCDE. Se a gente pegar 20 questões, transformar em itens, 20 vezes 4, vocês fizeram 80 itens se fosse o modelo Sebrasp, tá? 80 itens. Então, você pensa, cara, eu comecei, acho que foi às 19h40, porque toda hora um entrando, um saindo, tal. Então, você observa, nós terminamos 20 e 28.
Não deu 1 hora, 40, 50 minutos quase de aula, vocês conseguiram fazer esse tanto de exercício. Detalhe, muitos já chegaram com isso aqui feito, que é o que eu sempre indico quando eu vou dar uma aula. É baixar o exercício antes, ter contato com as questões antes, tentar fazer sozinho, até porque no dia da prova é você ir aqui, vir para a aula para tirar dúvida, vir para a aula para descer o pau, para contextualizar. É o que eu chamo de conhecimentos pedagógicos interdisciplinar, que é você trazer uma série de questões focado nas bancas que vão cobrar para vocês e, claro, fazer um maior número de questões, porque muitos de vocês, às vezes, já estão cansados de assistir minhas aulas. Eu falo assim, não que seja ruim, mas de pegar a teoria, alguns de vocês, às vezes, já tem meu pacote de direção, então, assim, já conhece o tema. O que está faltando é a prática, o que está faltando é aprender a fazer a prova, é aprender a entender a linguagem da banca. E isso você só vai entender como? Você só vai aprender fazendo. Não tem outra forma. E a maioria de vocês, eu tenho certeza que se hoje eu não tivesse proposto essa aula, poderia estar estudando outra coisa, poderia estar fazendo qualquer outra coisa da vida, talvez menos estudar. Então, valorizem isso, tá? O pessoal tem perguntado se eu vou fazer alguma coisa para Orizona. Para Uruaçu, eu devo fazer algum aulão de véspera, tá? Para Orizona, os outros eu vou fazer aulão de véspera. Mas fora isso, professora, o que você vai fazer? Hoje, de aula, de conteúdo gravado, módulo mesmo, para você assistir a aula, se você não souber conteúdo e tiver que pesquisar, hoje a gente lá na Direção Concurso, a gente vai estar lançando algo chamado pacote essencial para professor, tá, gente? Ele deve custar aí R$ 127, com tudo, todo o conteúdo. E ainda vocês vão ter aula de português, matemática, vai ter uma série de bônus lá, tá? Fora isso, eu vou estar lançando as minhas aulas de conhecimentos pedagógicos, que é o conhecimento interdisciplinar, que eu chamo de aulas mais avançadas, que é justamente nesse batidão aqui que vocês viram, né? Onde vocês recebem o material antes, vêm para a aula, e a gente tem aula aí durante 2 horas e meia, 3 horas de aula nesse batidão, entendeu? Quem queria falar alguma coisa, pode falar, Eva. Tem gente querendo falar, ó, é a Eva. Fala, Eva. Tá fechado o seu microfone, Eva, pode falar. Tá fechado. E não fui eu que travei seu microfone, não. Deixa eu até encerrar aqui a gravação. Pode falar, Eva, mas você tá travando seu microfone. Tá fechado ele.